forma muito simples, até se tornar isso aqui. Né? Isso aqui que eu estou segurando nas mãos é um milagre de Deus. Um processo assim, que se for contar é outro dia, para a gente contar só essas coisas que Deus faz. Mas nós iniciamos um projeto para trabalhar com meninos e meninas que incluía falar do Evangelho, do amor de Deus, mas incluía também tocar em questões sociais, né, do país que a gente estava trabalhando, que tinha um envolvimento sexual assim, muito precoce dos adolescentes, muita gravidez precoce. Então, a gente começou a trabalhar a masculinidade, a feminilidade na cosmovisão bíblica, ensinando para pré-adolescentes e adolescentes. E aí, esses grupos de discipulado foram crescendo, se tornaram escolas de discipulado. E essas escolas de discipulado duram um ano inteiro, a gente faz uma formatura bem linda. Vocês quiserem conhecer nas redes sociais, tem muito desse trabalho. E aí, como a gente falou ontem, esse material hoje tem também em 9 países, né? Pessoas que têm atuado com discipulado, discipulando seus filhos, discipulado dentro das igrejas e discipulado com evangelização para comunidades, né? Então, a Escola de Princesas é um material dedicado para meninas. Então, meninas que já sabem ler e escrever já podem usar. Eles têm 16 aulas que trabalham tudo sobre conhecer a Deus, sobre feminilidade, sobre cuidado do corpo, da mente, do espírito e sobre relacionamentos. Então, para pais e mães que desejam ensinar isso aos seus filhos, o material prontinho está aqui para as meninas e o mesmo conteúdo bíblico para os meninos, tá? Esses foram os nossos primeiros livros publicados. Esse aqui, ele é uma organização de uma missionária, da Juliana Nigri, que é também missionária na África. Ela reuniu 20 mulheres para escreverem sobre mulheres que cuidam de outras mulheres. Então, esse é um livro para cuidar de quem cuida. Esse é um livro de como a gente recebe o cuidado de Deus, cuidando de tantas pessoas. Nós estamos cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando de ministérios, envolvidas em muitas coisas. E precisamos do cuidado de Deus. E esse livro também fala de todas as áreas da vida das mulheres que servem. Então, eu tenho um capítulo nesse livro que eu escrevo sobre a teologia do tempo e a gestão do tempo para a glória de Deus, que vale muito a pena também. A gente falou sobre os nossos diários de oração, sobre anotar o que Deus tem feito na nossa vida. Se você ainda não tem, só pegar o celular fora, olha que bonito. E aí você ainda pode marcar esse tempo. E esses médios, a gente tem a caderneta pequena, o médio e o grande. Ó, a caderneta ali a irmã já pegou. Essas cadernetas, elas são pautadas. Esses aqui também são especiais para quem faz diários de oração com colagens, né? Você vai colocar a foto da conferência. Nesse dia Deus falou comigo, porque ele é aqueles de desenho onde você pode fazer colagens e escrever também. E tem esse daqui, que é de quem ora muito, né? Mas a gente não está mais na heroína, então ninguém vai comprar grande só para provar que ora muito, né? Mas aí dá para você gastar mais tempo. Então aproveita que eu só volto daqui a 2 anos. E aí os materiais estão aí. E os recursos, gente, desses materiais, eles são todos para missões. Então, quando você está investindo ali, você fica com uma lembrança de uma oferta missionária que você entregou. Então, é um convite para quem quiser participar. A gente vai estar amanhã aqui também. Então, vai continuar. Amanhã vocês vão conhecer, quem não conhece ainda, os meus filhos, meu marido. A gente vai estar junto aqui falando de missões. E Diego também vai estar pregando na igreja. E a gente vai continuar juntos aqui. Amém? Vamos lá. Vamos terminar. É isso mesmo, gente. São 8h06. Uau! Vocês são guerreiras mesmo, viu? Para aguentar. O que foi, gente? Estão me sinalizando alguma coisa? Vocês me avisam, que eu não sou boa de pegar essas. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nosso terceiro tempo. A gente começou com a heroína no reino da graça, encontrando a fonte da vida e as armas de guerra. E a gente falou da oração, né? Desse processo da oração que transforma a nossa vida. No nosso segundo tempo, a gente falou sobre a espiritualidade profunda e o propósito e as estratégias de batalha. E nós recebemos 2 armas novas para a gente lutar, que são...
Muito bem, descanso e deleite. Ó. Ponto para ela, viu? E o Senhor vai continuar falando conosco agora através das pérolas e cântaros, se posicionando na verdadeira guerra. Existe uma guerra que a gente deve realmente se posicionar. E a gente aprendeu a descansar e agora a gente vai aprender em como a gente deve se mover. Amém? Então vamos continuar. Eu quero também compartilhar com vocês, como eu até falei que a gente vem de 2 em 2 anos para o Brasil, né? Se Deus quiser, daqui a 2 anos a gente pode se rever. E Deus tem compartilhado no meu coração essas palavras. Eu tinha até falado com a pastora que eu estava tentando preparar algum material escrito para trazer até para a conferência. E acabou não dando certo. Mas Deus realmente não deixou de compartilhar isso comigo, que eu precisava escrever o conteúdo do que a gente está trabalhando aqui. E daqui a 2 anos, quando a gente se reencontrar, a gente vai ter um livro, A Heroína no Reino da Graça. Em nome de Jesus, essa mensagem vai chegar em outras pessoas. Eu estou compartilhando aqui para a gente deixar gravado. E aí, quando acontecer, a gente vê Deus agindo nesses anos. E também vai ser uma lembrança boa desse tempo, de coisas que Deus gerou aqui. Não só em vocês, minhas irmãs, mas também na minha vida, naquilo que Deus tem feito. Vamos rapidamente falar sobre essas 2 coisas antes de entrar na minha personagem principal desse terceiro tempo. A gente vai falar primeiro da pérola e do cântaro. Do cântaro a gente já falou ontem, a gente vai lembrar apenas. Todo mundo sabe o que a mulher samaritana fez com o cântaro, né? Mas vamos ver primeiro a pérola. A pérola de grande valor, Mateus capítulo 13. Versículo 44 e 45 e 46. 3 versículos. E esses versículos, eles são muito especiais para mim, para a minha jornada pessoal com Jesus, porque foi através dessas passagens, desses textos bíblicos, que eu tomei a minha decisão de viver missão. Foi no período da minha vida que eu realmente deixei a minha casa, abandonei a faculdade que eu tinha e deixei tudo, todos os cargos e todas as coisas que eu era responsável. E fui realmente para uma terra que eu não conhecia, viver coisas em Deus que eu não tinha noção do que eu ia encontrar, mas o resultado até hoje tem sido muito bom. Quando eu olho para trás, eu não me arrependo de nada que eu deixei por amor ao Senhor e por obediência ao nome do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz: O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas, em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Quando a gente fala do reino de Deus, essa é a maior dificuldade das pessoas. Porque hoje, muita gente gosta do reino de Deus, aprecia o reino de Deus, mas como uma decoração da sua vida. Faz parte da minha vida como um acessório. Dia de domingo eu visto. Dia de domingo eu falo sobre esse reino. Mas a proposta bíblica que nós temos para reino é algo que muda tudo. É algo que a gente encontra e muda tudo. É a mesma coisa que a gente estava falando da água. Não tem como beber e ficar normal. Aqui está dizendo que quando você encontra o reino de Deus, é como um tesouro. Você encontra e na sua alegria, no gozo de encontrar aquilo que é tão grande para você, você deixa tudo o que você tem para comprar aquele campo, para adquirir aquele tesouro. E nos 2 versos seguintes ele fala a mesma coisa, só que em relação a uma pérola. E ele fala de um negociante. Isso é interessante. Por quê? Porque quando ele fala de um negociante, ele fala de alguém que conhecia pérolas. Ele era um negociante de pérolas, ele procurava pérolas, ele já tinha pérolas.
E quando ele encontra uma pérola de grande valor, a palavra diz que ele pega as outras pérolas que ele já tinha, ele vende tudo para ficar com uma só. Ele troca todas as pérolas da vida dele por uma. E isso é o reino de Deus. E eu poderia parar aqui e a gente já teria uma semana só de... Quando Deus te chama para o reino da graça, é para isso que Ele está te chamando. É igual a gente dizer, quem quer, para criança, né? Quem quer um pirulito? Aí as crianças, Quem trabalha com criança, minha gente, um saco de bombom, de balão, dessas coisas. Você diz, quem quer? Aí quando a gente diz para a mulherada, quem quer sair da heroína e entrar no reino da graça? Só que para adquirir o reino, que é de graça, não dá para entrar com muita coisa lá. Que a porta, desse tamanho. Nossas bagagens cheias de coisa, não dá. Por isso que tem que curar, porque esses traumas, essas coisas, essas mazelas, nossa, não entra também. Não dá para desfrutar da vida com um monte de peso de coisa. E com um monte de pérolas. Porque quando a gente tem coisinhas de valor para nós, a gente está aqui, só olhando, cuidando e cuidando das coisas. Precisamos abandonar as pérolas e os cântaros. Ontem a gente viu que para aquela mulher sair com o que era dela, sair com o que Deus tinha para ela, ela precisava deixar o que ela levou e o que ela foi buscar. Deixei o melhor para o final. Cara, vocês vão embora, né? O que Deus nos convida é a realmente entregar algo que a gente já conhece muito bem, para acessar algo que a gente ainda não viu, nem ouviu, nem tem dimensão do que Ele tem preparado para nós. E isso é um ato de fé, isso é um passo de fé. Porque Ele só diz, vem. Ele não conta o passo a passo, o processo. Você tem que ter fé para andar e confiar que o que Ele tem, que a pérola de grande valor vale mais do que as duas pérolas. Gente, esse momento é um momento que a gente vê o quanto a gente é apaixonado pelas nossas pedrinhas. O quanto a gente é apegado às nossas coisinhas. Porque dói. Sempre que a gente fala de renúncia, dói. E é necessário isso. Porque quando você for falar do reino, você não pode falar de qualquer jeito. Eu participo de uma igreja ali. Quando você fala do reino, o mundo precisa ver que você conheceu o rei desse reino. Que você é íntimo do rei desse reino. E para falar de reino, nós vamos falar de uma rainha. E nós vamos terminar o nosso tempo abrindo a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 4. Versículos 13 e 14. Mordecai manda esta resposta a Esther. Você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você foi escolhida como rainha? Quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus te chamou, que Deus te colocou no lugar que você está.
como nós vamos falar sobre posicionamento, eu quis começar primeiro com isso, que você entendesse o reino que você está e o valor desse reino. Para você entender essa palavra, você tem que entender o valor desse reino. Ou ele é tudo para você. Como Paulo diz, eu tenho a minha vida como nada, como esterco. Você sabe o que é ter a sua vida como cocô? Como o desprezo. E quando Paulo fala isso, ele relembra as suas origens, de tudo que ele poderia se gloriar, da linhagem importante que ele tinha. Se fosse nos dias de hoje, né? Os diplomas. Porque ele falou, olha, eu estudei, foi nos pés dos mestres que eram tops. Se eu tinha alguma coisa para me gloriar, esse alguém era eu. Que a heroína podia dizer isso, né? Se tinha alguma coisa para... Mas eu pego tudo isso, todas as minhas pérolas, e elas são nada quando comparadas ao que eu encontrei em Jesus. O que eu encontrei em Jesus, eu não encontro em nenhum lugar. O que eu encontro em Jesus, eu não encontro em nenhum lugar. É isso que Paulo diz. E isso precisa nos dar um posicionamento. O divisor de águas na nossa vida não é o nosso entendimento, não é a revelação que vem, é o que nós fazemos com ela. Esses dias podem ter sido impactantes para você, mas se ele não vier somado a uma decisão, eles vão se diluindo na semana. E aí no próximo domingo você não lembra mais nem meu nome. E a vida que segue. E tudo continua como é. Mas pode ser diferente. Pode ser diferente. Eu quero motivar você a isso. Pode ser diferente. Pode ser de verdade. Pode ser de verdade. É real. O que Deus tem para nós é real. Mas precisa de posicionamento. Você imagina uma guerra, a gente assim, perdido, como a gente diz, cego em tiroteio? O que acontece no cego em tiroteio, minha gente? Nós estamos em guerra. Numa guerra espiritual, numa guerra invisível. Para isso aqui acontecer, uma guerra existiu. Quem consegue discernir, quem consegue perceber, sabe que para a gente estar aqui, para a gente ouvir o que a gente está ouvindo, é uma guerra dentro de nós. E vai continuar sendo uma guerra para viver isso. Aí você tem duas opções: de lembrar daqui a 1 ano, 2 anos, de uma palavra que Deus te deu e mudou a tua vida. Ou daqui a 2 anos Deus vai te lembrar, olha, eu estou voltando a falar contigo, te decide de novo. Aí você pode dizer, poxa, há 2 anos atrás eu poderia ter decidido isso. Como você também teve outras oportunidades de se posicionar na sua vida. Mas você se arrastou até aqui. E a pergunta é, você vai se arrastar mais quanto tempo? Porque em todas as gerações Deus levanta um Mordecai para dizer assim, você está pensando que você é quem? Você está pensando que você é quem para não fazer nada? Para ficar aí no seu reino, achando que está tudo bem, que você está livre. Viver o nosso reino, gente, é totalmente aceitável para o mundo. Ninguém vai te acusar de cuidar da tua vida, de ganhar teu dinheiro, de ter tuas conquistas. Porque é o que todo mundo está fazendo. E já é errado fazer isso? Não. Mas se você não for capaz de trocar essas pérolas e considerar o Senhor como uma pérola superior, aí o teu coração está dividido e você está servindo a 2 senhores. Servindo a si mesmo e dizendo que serve ao Senhor. Porque no reino não pode haver divisões, é tudo ou nada. E é difícil mesmo. Chega uma hora que a gente, querendo ou não, a gente vai ter que se posicionar na história.
Sabe quando o problema cai bem no nosso colo? Porque quando é com a irmã, a gente ainda diz assim, irmã, vou orar, viu? Deus abençoe. Te vira, irmã. Contigo. Mas aí tem hora que é com o nosso filho, tem hora que é com o nosso irmão, tem hora que é com o nosso, né? Tem hora que cai aqui, ó, no nosso colo. Aí tem como fugir? Tem. E foi isso que aconteceu no reino de Xerxes. Ele casa com uma judia sem perceber. Ela está ali camuflada naquele reino do seu marido, mas ela no fundo sabia que servia a um rei superior a Xerxes. Mas estava ali no cantinho, quietinha, e ela é informada que o seu povo precisava de auxílio. E ela fica quietinha. Não posso fazer nada, o rei não me chama, é tudo difícil. Desculpas! Quem sabe o que é dar desculpas? Olha, Deus, minha situação, não tenho como fazer nada, o que eu vou fazer? Não posso. Porque sempre fazer alguma coisa nos custa. Dar desculpas é muito mais fácil. Não dá pra mim, o rei não me chama, eu não vou botar a minha cabeça a prêmio. Mas Mordecai aparece para todas nós. Sempre tem um Mordecai que não deixa a gente em paz. E graças a Deus por eles. Quem você está achando que você é? Você está achando que você vai escapar? Todos os judeus vão morrer e você vai ficar bonitinha no palácio, com a coroazinha de rainha. Esther, presta atenção. Se não foi para essa ocasião que Deus te colocou aí, se tudo na tua vida não cooperou para esse momento, será que Deus não está te convidando a isso? A prestar atenção no que está acontecendo agora? Tomar a decisão de se sacrificar, abrir mão do seu conforto, dos seus privilégios, para ajudar os outros a terem a possibilidade de livramento, possibilidade de salvação. Isso é algo de quem realmente vive para Deus. Você está entendendo isso, minha irmã? Você sacrificar a sua vida, você abrir mão do seu conforto, para que alguém tenha a possibilidade de ser livre da morte. Isso é sinal de que você vive por um reino maior do que o seu reino. Agora essa marca precisa estar em nós, porque é bonito, é bonito. Mas viver isso aqui custa tudo, custa cada perolazinha nossa. Nós precisamos olhar para quem nós somos, salvas, perdoadas, cheias do Espírito de Deus. Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos, que recursos Deus me deu, que dons Deus me deu, o que Deus plantou em mim e o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com quem eu sou e com o que eu tenho, aonde eu estou. Esse é o chamado para o posicionamento. O que eu vou fazer com isso? Você tem manifestado esse reino invisível de Deus de maneira visível? Esse é o nosso chamado. O que você faz diante da injustiça, dos sofrimentos, da perversão e das angústias dos povos que padecem sem Cristo? Como é bom estar aqui e louvar a Deus. O nosso ambiente de adoração, é na adoração que eu escuto o Senhor falar comigo. Muito do que Deus me dá de palavra, de curso, de livro, de tudo, é em momento de adoração. É quando eu me entrego a Ele, Ele me entrega algumas coisas. Adorar o Senhor, comungar com Ele, relacionar com Ele, não tem uma coisa mais prazerosa do que isso, não tem. Não tem. E nós sabemos que esses momentos que nós passamos aqui juntas, e os momentos que nós temos também no secreto, são coisas preciosíssimas. São os melhores momentos da vida. São os melhores momentos da vida. Mas existem pessoas ao redor do mundo que você falar Jesus, ela pergunta, quem é? Filho de quem?
Eu já tive a oportunidade de um impacto evangelístico realizado nesse mês de novembro, no Dia dos Mortos, onde em culturas africanas se fazem comemoração à morte e cultos a pessoas que já morreram. A gente vai para cemitérios e espera essas pessoas chegarem para compartilhar. E um desses eventos eu falei com um menino que estava lá, um rapazinho de 11 anos, talvez 12. E eu queria falar com Jesus, falei para ele que queria falar de Jesus para ele. E essa foi a resposta dele: filho de quem? Não conheço. E eu nunca tinha... Já evangelizei muito, mas sempre com pessoas que já sabiam tudo sobre Jesus e não queriam mesmo. E esse dia me marcou profundamente. Esse Jesus que eu amo, esse Jesus que me alcançou, ele ainda não é conhecido em todos os povos. Nós passamos por angústias, nós temos a quem recorrer. Nosso barco se agita e a gente lembra que ele está no barco. Mas muitas pessoas não têm o privilégio que nós temos. Não sabem o que é chorar de prazer na presença de Deus. Não sabem o que é orar no Espírito. Não sabem o que é desfrutar de ser filho e filha de Deus. E o que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que você tem a ver com isso? Isso cai no nosso colo. Todo aquele que recebe o reino, recebe a missão. E eu não poderia passar por aqui sem falar com você sobre isso. A missão de Deus, ela não é entregue a algumas pessoas. Não venha colocar para mim que sou missionária. A missão de Deus é para todas. Existem vocações e pessoas que vão viver integralmente no ministério, pessoas que vão além mar. Mas todas nós somos convocadas a proclamar o nome de Jesus. Jesus não te chamou só para desfrutar dele. Ele também te chamou para anunciar. Quando você só desfruta do que Deus tem, da cura de Deus, da libertação, você só quer mais e mais e mais de Deus, que é bom querer e desejar ir além. Mas se você não se importa com os outros, o amor de Deus ainda não está fluindo em você. Porque se você ler a palavra, você vai ver um coração de um Deus que queima pelas nações. De um Deus apaixonado por você e também por mulheres que estão lá na China. Mulheres que estão na Austrália, em Moçambique, em Guiné-Bissau. Como está o seu coração para com aqueles que não conhecem a Cristo? Porque se isso ainda não caiu no seu colo, se você se esconde no reino que você mesma construiu, como Esté tentou fazer, as nossas ocupações, não, eu tenho que cuidar disso aqui, porque eu já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho isso, já tenho aquilo. Mas o tempo é esse. O tempo da gente se envolver no plano de Deus é agora. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, é um dos meus textos. São aqueles que a gente guarda no coração. Esse é o meu texto de produtividade. Ele diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando as nuvens, não colhe nada. Aquela pessoa que fica esperando o momento ideal para se posicionar, para fazer o que sabe que tem que fazer, ela vai fazer alguma coisa? Faz quanto tempo que você sabe que precisa ir além em Deus? Faz quanto tempo que você sabe que você precisa fazer o nome de Deus conhecido?
E o que você tem esperado? E eu quero perguntar para você qual o seu envolvimento na missão de Deus, porque essa é a batalha que todos nós fomos chamados. Todos nós. E todos nós somos chamados a nos envolver em todos os níveis. Às vezes as pessoas falam assim, missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos daqueles que contribuem. Sim. Mas de vez em quando alguém coloca um ou nessa frase. Missão se faz ou indo, ou contribuindo, ou orando. Está errado. Esse ou não existe, na Bíblia não. No conceito bíblico da missão de todos os crentes, de todos os discípulos, porque essa ordem é dada aos discípulos, vão pelo mundo, preguem o evangelho. Anunciem em todos os povos, e discipulem, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão receber poder para isso. Poder para ser testemunha. Nós temos uma garantia. Por que você acha que Jesus foi e deixou o Espírito? Só para você viver no reteté, você acha? É bom demais. Mas esse Espírito que desce, ele nos desce para dar-nos poder para a missão, para cumprir a missão. Para que desce o Espírito? Olha, o Espírito de Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é esse Espírito que vai habitar em vocês e que vai dar poder para que vocês possam ser minhas testemunhas. Você quer poder de Deus para quê? Para que você quer poder de Deus? Poder para renunciar à sua carne, às suas vontades. Gente, nós fomos viciadas e estragadas com tanta doutrina errada, nos ensinando a ser poderosos para conquistar nossas coisas. Olha, irmã, Deus vai te abençoar, você vai ser poderosa em Deus. A sua loja vai crescer, os seus negócios vão prosperar. Tudo voltado para a gente. Toda palavra que se recebe de Deus é isso. Olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Já prestou atenção nisso? Que ninguém escuta mais a voz de Deus para renunciar? Todo mundo tem uma palavra de Deus. Deus vai fazer algo grande na minha vida. Mas eu nunca ouvi alguém dizer assim, Deus me pediu para renunciar a algo grande na minha vida. Por que a gente não está escutando sobre isso? Se o mestre que nós seguimos e o rei que nós servimos é aquele que renunciou o seu reino e obedeceu até a morte de cruz. Não parece que a gente começou a viver um reino diferente do reino do nosso rei? Vamos avançar. O agricultor que espera as condições de tempo perfeito nunca semeia. Como você tem interagido na missão? Como você tem ofertado em missões? Como você tem evangelizado? Como você tem orado? Para que pessoas conheçam ao Senhor. Quando a gente deixa para depois, a gente diz assim, olha, quando eu ganhar mais, quando eu for muito próspera, muito abençoada, aí eu vou ajudar lá na África. Quando lá, se acontecer. Uma pessoa que pensa assim, não conhece nenhum princípio bíblico sobre dar. Porque aquele que não é fiel no pouco, nunca vai ser no muito. Todas as pessoas que esperam ter alguma coisa para poder ofertar, quando tem, aí que não oferta mesmo. Deixa até de ir para a igreja. Estou falando do que eu vejo há muitos anos. Quando a agenda fica mais tranquila, eu vou me envolver nos trabalhos da igreja. Quando eu tiver mais tempo. Quando os meus filhos crescerem. Quando o meu emocional se estabilizar. Quando eu me sentir pronta. E a gente vai dando desculpas para entrar nessa guerra. Por quê? Porque a salvação é uma obra de Deus que nós recebemos. Mas a evangelização é algo que Deus nos entregou.
Até os anjos queriam receber. Mas Deus disse, não, eu quero essa daqui, essa daqui, essa daqui, ó. Eu quero essas aqui. Que mistério é esse que Deus quer com a gente? Isso porque quando nós aceitamos trabalhar com Deus, que é o nosso Pai, a gente está junto com o Pai. Como mãe, eu já pedi muita coisa para os meus filhos fazerem. De vez em quando, que eu estou apressada, eu não peço. Eu faço logo. Vamos juntar esses brinquedos aqui. Se eu for esperar eles juntarem, uma meia hora. Às vezes, em 5 minutos, eu já junto tudo. Psh. Se Deus quisesse resolver esse negócio, Ele fazia, não fazia? Mas Ele diz, vamos lá, minha gente, ó, tá o mundo aqui, vamos evangelizar esse negócio. Demora muito mais, bagunça muito mais, é um negócio... Mas por que eu não posso juntar sempre para os meus filhos? Porque ali, enquanto eu estou com eles, dizendo, olha filha, o que a gente bagunça, a gente arruma. Nesse momento que eu estou com eles, eles estão aprendendo coisas do meu coração. Eles estão ouvindo de mim coisas sobre a vida deles. É no momento que os meus filhos estão trabalhando comigo, às vezes não fazendo coisas perfeitas, mas que eles vão aprendendo como tem que ser. É no momento em que a gente trabalha com Deus, e Deus não me chama e não te chama para servir porque a obra depende de você. Porque como Mordecai falou, você não se posicionar, não se preocupe. Escape e livramento virá de outro lado. Porque não depende de mim nem de você. Não depende. Mas Deus quer dizer assim, filha, vem cá. Porque enquanto você está juntando os negocinhos aqui, eu quero falar uns negócios contigo. Enquanto você trabalha aqui do meu lado, eu quero ir conversando com você, eu quero ir tratando você. Enquanto nós vamos a um campo missionário, nós somos o campo missionário de Deus, onde Ele trabalha. E quando eu digo isso, minhas irmãs, não estou convidando você a ir para a África. Estou convidando também, quem quiser. Estamos partindo em janeiro. A gente já leva uns 5 daqui, viu, pastora? Mas é sobre ir dentro do seu lar. É sobre atravessar um quarto na sua casa. Uma pessoa que está ali no cantinho que precisa ouvir. Ah, mas está na igreja. Mas quem está na igreja também precisa continuar ouvindo. O que a gente está fazendo aqui todo o tempo na igreja? A gente está sendo evangelizado. Vocês sabiam disso? Ou deveríamos ser. Os nossos encontros semanais é para que a gente escute o evangelho de novo. E de novo, e de novo. Porque a gente esquece toda segunda-feira. Parece que dá uma amnésia. A gente esquece o que Jesus fez, quem a gente é. De vez em quando dá umas crises doidas na cabeça. A gente precisa ser lembrada constantemente da palavra. Para ela ir limpando o nosso coração e nos fortalecendo. Se você quiser agradar o diabo, ó a receita aí. Viva uma vida centrada em você mesma. Notou aí a receita? Quem quiser agradar o diabo, viva uma vida centrada em você mesma. Agora, se você quiser agradar ao seu Deus, o seu Senhor e Salvador, viva uma vida para servir os outros. Viva uma vida que se doa, porque tudo que Deus faz, você encontra o propósito das coisas no servir. As coisas criadas na natureza, elas são criadas não para si mesmas. A árvore, ela não produz um fruto para si mesma. A mangueira não come a manga que ela faz. O sol não brilha para ele mesmo. Tudo que a natureza produz, ela produz para os outros, para servir os outros. E assim é a nossa vida. Nós existimos para contribuir, para servir. E nós adoramos através daquilo que nós fomos criadas para viver. E é justamente no tempo de necessidade que Deus levanta seus servos fiéis. Deus não desperdiça esses tempos. Mas Deus não depende de nós. É diferente. Ele nos chama. Deus não dependia de Esté. Deus não dependia. Mas fazia muito sentido que Deus usasse ela no lugar que ela estava.
Deus também não depende de você. Mas faz muito sentido que seja você que Ele use na vida dos seus filhos. Que você seja a referência deles. Faz muito sentido que lá no seu trabalho seja você a luz. Faz muito sentido. Ele não depende de você. Se você continuar quietinha, caladinha, Deus vai levantar outra pessoa. Até a pedra fala, até a jumenta fala. Isso aí não é problema com Deus. Mas você fica de fora. Você fica de fora do que você está orando agora. Deus fala comigo, Deus me usa, me leva além. Não tem nada mais além do que isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem nada além do que aquilo que o Filho de Deus fez. Todo o trabalho do Espírito em nós é o processo de santificação. Quem opera a santificação é o Espírito. O Filho opera a salvação, o Espírito opera a santificação e nos prepara para o retorno do noivo. E nesse processo de santificação é nos moldando como Cristo. Nos moldando nessa estatura do varão perfeito, né? Nos inclui também. Nós estamos sendo moldados ao exemplo de Cristo. E quem é Cristo? Cristo é aquele que desceu do seu reino de glória para se sacrificar por cada uma de nós. Ele se entregou até a morte. Na teologia, quando a gente vê a Bíblia como um livro sobre Jesus, todos os personagens que estão aqui, todas as histórias apontam para Jesus, e não é diferente com Esther. Quando a gente vê a arca de Noé, ali é uma tipologia do Cristo. A arca representava Jesus, falava sobre Jesus. Quem estava na arca estava salvo, quem estava fora da arca estava condenado. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar seu filho, não era ali qualquer coisa. Era apontando para um Cristo, para um Deus que entrega o seu filho em sacrifício. No livro de Esther, ela é a tipologia de Jesus ali. Alguém que colocou a sua cabeça em risco para que o seu povo pudesse ter vitória. Só que Jesus vai muito além do que Esther, porque Esther se arrisca, Jesus se entrega. O quanto nós temos nos entregado? O quanto nós temos nos sacrificado para viver de maneira parecida com Cristo? Quem mais apropriado do que ela para interceder pelo povo? E quem mais apropriado do que você para anunciar as boas obras nos lugares que só você tem acesso? Ela tinha acesso a um reino, ao salão real. Nós temos acesso aos lugares que nós temos acesso. Eu não trabalho no lugar que você trabalha. Eu não convivo com as pessoas que você convive. Você é a pessoa certa no lugar que você está. Eu espero que o Senhor continue falando com você nesse tempo. Amém? Sinta o senso da urgência missional. Esther capítulo 8, versículo 10 ao 17. Você precisa entender isso, que se você faz parte do povo de Deus, você faz parte de algo maior do que você mesma. É dessa forma que nós devemos ler a história, na perspectiva de que fazemos parte do grande plano de Deus. Você não está fora. Você faz parte do plano de Deus. O povo que estava condenado à morte eterna. Esse povo que, como nós, nasce também com o pecado natural. Eles precisam ter acesso à notícia de que Jesus veio e se sacrificou e pagou o preço pelas suas vidas. Quando Esther se posiciona, observe o que acontece no capítulo 8. Versículo 11 diz assim: o decreto do rei concedia aos judeus em toda a parte o direito de se reunirem em defesa de suas vidas, suas mulheres e filhos, a destruir todos os que viessem com armas contra eles, e para tomarem os bens desses inimigos. E o decreto entrou em vigor em todas as províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E aí, quando Amã é desmascarado,
A gente ainda vê aqui algumas estratégias de guerra que Esther toma. Ela separa pessoas para estarem orando e jejuando com ela. E é nesse período de consagração que Deus dá toda a estratégia. Porque quem vai imaginar que você vai derrubar um inimigo com um jantar? Isso só Deus faz e só Deus revela. E quando Deus nos revela estratégias, elas parecem bem maluquinhas mesmo. E aí você tem que ser maluquinho também para dizer, eu vou fazer o jantar. Porque se você disser assim, Deus, muito esquisito, né? Fazer um jantar, ele vai me matar lá. Mas a gente precisa abraçar isso. E quando isso acontece, Mordecai é colocado nessa posição de solucionar através de um outro decreto. Ele diz, o povo não vai morrer brincando, não. De graça, não. Todo mundo vai poder lutar. E esse decreto, em 127 províncias, foi levado. E a palavra diz que esse decreto é recebido com alegria, porque o povo já estava esperando a morte. E em todas as cidades da província começam a celebrar, porque há esperança. E isso é o que a palavra de Deus diz, que quando a mensagem do evangelho chega nos povos, é essa alegria que acontece. Alguém que já estava sem esperança, alguém que não encontrava mais sentido para a vida, começa a dizer assim, eu posso encontrar vida? É essa mensagem que um dia chegou para nós. Alguém um dia se mobilizou para que você conhecesse Jesus. Você pode lembrar um pouquinho da sua história? Alguém pregou para você. Alguém mostrou o evangelho para você. Alguém orou por você. Você pode ter certeza disso. Aí vai parar em você? Você vai ser aquela que retém a bênção, que retém a boa notícia. Isso é tão sério, tão sério. Não rejeite essa mensagem no seu coração. Não queira receber todo o resto sem receber a responsabilidade também. Não queira uma vida transformada e curada para você ficar só no seu quarto cantando. Porque também há prazer em viver a missão. Há tantos milagres maravilhosos que você só vai desfrutar quando você estiver compartilhando do amor de Deus. Vamos avançar. A boa notícia que nós carregamos engloba uma chamada ao arrependimento, a esperança e ao serviço. Marca aí. A nossa boa notícia carrega o arrependimento, a esperança e o serviço. Marcos capítulo 1, 14 e 15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós temos uma chamada de mudança de mente, uma mudança de direção, de reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. A nossa fé sempre foi uma fé de esperança, desde Abraão. Uma fé que crê nas promessas. Uma fé escatológica, referente às últimas coisas. Uma fé que confia no que Deus vai fazer, porque já viu o que Ele já fez. Essa boa notícia que nós carregamos também é uma notícia que nos convida ao serviço. 1 João, capítulo 3, versículo 18 diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Onde está esse amor que nós dizemos? Onde está o amor que nós professamos se não estiver em ação? De que adianta nós falarmos o tempo todo: sim, Senhor, eu te amo, eu vou te servir, eu vou para onde o Senhor mandar, eu vou fazer tudo que o Senhor disser, se a gente não se move? E em último lugar, essa é uma missão ainda a ser completada. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim.
Se você anseia por dizer, Maranata, vem Senhor, eu anseio pela tua volta. Se nós desejamos esse encontro com o Senhor, essa vida eterna, gloriosa, que não tem mais pecado puxando a gente, que a gente só vive agora a graça. Nós precisamos nos envolver na missão para que isso aconteça. Porque o evangelho precisa ser pregado para todos os povos, para que ele venha. Então, se você ama ao Senhor e se você deseja vê-lo face a face, você precisa estar engajada com a evangelização. Engajada para que as pessoas conheçam o Senhor. Participar desse anúncio é participar do plano de Deus, é abraçar o anúncio do evangelho e abraçar uma vida de santidade. Porque ninguém consegue se envolver na evangelização se não abraça uma vida de santidade. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que está em falta com a santidade. Porque é a falta de santidade que paralisa a gente na evangelização. Porque quando a gente está fluindo nessa vida no Espírito, a gente abre a nossa boca, a gente tem ousadia. Somos capacitadas por Deus para ir aonde Ele diz. A gente está no ônibus. Quantas vezes eu passei por isso? Indo para a faculdade de ônibus. E Deus dizia, ó, aquele banco ali. E eu disse, ai meu Deus, não tenho coragem. Não tenho. E andava cheia de folheto na bolsa. E às vezes esperava a última parada para poder chegar lá para ele já ir embora. Mas estava lá. E foi de desafio em desafio. Como eu falei, tudo no começo é mais difícil. As minhas primeiras evangelizações eram tremendas. Os primeiros folhetos que eu entreguei eram assim. Até se tornar o meu trabalho. O que eu faço diariamente. Renunciar, não foi fácil para mim renunciar. Continua não sendo, mas é muito mais fácil do que há 15 anos atrás. Bem mais fácil. Perdoar não é um negócio fácil, não. Mas quanto mais você perdoa, mais fácil vai ficar. Abrir o nosso bolso para contribuir com a obra de Deus é difícil, porque você está dando um pouco de você. O dinheiro carrega um pouco da gente. Por isso que quando a gente oferta, a gente está se doando também. Porque quando você oferta, você está doando, olha, aqui estão 15 horas do meu mês. É assim que a gente conta o nosso dinheiro. Tá aqui, ó, 1 hora do que eu trabalhei, eu estou ofertando na sua vida. Nós ofertamos a nossa vida, nunca é sobre dinheiro. Esté 8:17 diz assim, a gente está acabando, calma aí. Em cada cidade e província, quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas. E muitos que pertenciam a outros povos da terra tornaram-se judeus porque tinham medo de que os judeus pudessem fazer com eles. A gente já vai vendo aqui um povo, que pela história do que Deus fez em um povo, outros povos começam a se arrepender e a se juntar a esse povo. Só que nós sabemos que isso é uma antiga aliança e que os judeus... Agora, esse povo escolhido, e esse povo não é um povo, não é uma geografia, é espiritual. Esse povo de Deus somos nós. Que é em que João 15 vai falar que nós somos como os ramos enxertados. Estamos aqui. Estamos aqui. Por uma graça e uma misericórdia que nos alcançou, estamos aqui. E a missão é urgente, a nossa mensagem é muito mais preciosa. Essa mensagem, esse decreto real foi enviado pelos cavaleiros do rei, a todo galope. Porque aquela mensagem era tão importante que poderia salvar vidas. Mas a mensagem que nós carregamos, a mensagem do Evangelho, salva muito mais do que uma vida física, mas salva para a vida eterna. Quem você conhece que precisa de salvação? E o que você tem feito? Quantas pessoas da sua família ainda não confessam a Jesus Cristo como Salvador? Você vai ficar sentada? Você vai vê-los morrer e indo para o inferno? Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te trouxe até aqui?
para se posicionar no meio da tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Se posicionar para qualquer lugar. Onde você esteja também a representação do reino de Deus. Porque é para isso que Deus nos chama. Esse senso de urgência que eu falo para vocês não é para gerar crise de ansiedade, nervosismo e nem peso de culpa. Meu Deus, eu não tenho feito nada. Porque isso não ajuda em nada. Você fica ansiosa e não faz nada. Você fica cheia de culpa e não faz nada. Você fica chorando, meu Deus, não faço nada na missão. E o choro não resolve nada. Mas se posicionar, resolve. É como você pode se posicionar hoje. É o quanto você pode orar pelas nações hoje. Você mora aqui? Isso não impede você de orar para quem está lá na América do Sul, aqui, na América do Norte. Você está aqui não impede de você chorar para que pessoas da Ásia conheçam o Senhor. Estar aqui não impede de você abençoar e de você ofertar para pessoas que estão lá anunciando. Nada te impede de estar servindo a Deus. A única coisa que te impede é você mesma. O nosso único impedimento somos nós e as nossas pérolas. Precisamos olhar para as nossas pérolas, para aquilo que nós viemos buscar no Senhor. Minhas irmãs, nós não podemos salvar o mundo. E Deus não nos chama para isso. Nós não temos poder para salvar, Ele tem. Mas Ele coloca em nós estratégias, como Ele deu a Esté, de interceder, de pensar em recursos, de pensar em estratégias, de colocar pessoas certas nos lugares certos. Ela disse assim: servas, vamos lá, o lugar de vocês vai ser aqui. Ninguém come, só ora, vocês vão fazer um trabalhinho aqui. Mordecai, aqui ó, te apresento logo para o rei, vai estar nessa posição, porque você conhece das coisas e vai estar nesse lugar, de fazer leis. E uma pessoa bem posicionada, ela vai posicionando outras. E o nosso chamado como mulheres de Deus é esse. Você bem posicionada, você vai colocando outras pessoas na posição delas. A gente não vai competir com ninguém, porque tem espaço para todo mundo servir no reino de Deus. Quando eu me posiciono, eu ajudo outras pessoas a se posicionarem. Porque quando eu me posiciono, eu saio do lugar errado, que é de outra pessoa. O que Deus nos chamou para fazer aqui é entregar nossas pérolas e abandonar o nosso cântaro. Porque só quando você renunciar, a última palavra é essa. E você tem que viver essa para você viver as outras. Sentiram um joguinho aí? Não vive na sequência, não. Para você viver tudo isso que a gente viveu até aqui, essa espiritualidade profunda, essa água que mata a nossa sede, é quando a gente mergulha e deixa tudo. Mas eu sei que o meu convite para vocês não é fácil. Por isso nós vamos pedir ajuda ao Espírito, para que Ele nos mova, para que Ele nos mova à ação. O Senhor coloca nas nossas mãos também responsabilidade. E a partir desse posicionamento que nós temos nessa batalha, que é de todas nós, não tem como fugir. Você só sai dessa conferência carregando duas coisas. Ou você carrega a alegria de fazer parte da missão de Deus, ou você carrega a dor da desobediência, da negligência. Não tem como estar dividido. Agora, como a gente também viu hoje, nós estamos em níveis. Talvez você já tenha orado, talvez você já tenha contribuído, mas Deus te chama também para ir além. Talvez você já evangelizou um dia, está meio paradinha. Deus está dizendo, ó, vamos reavivar esse negócio? Vamos movimentar? Vamos ir além nisso também, vamos ir além na obediência, vamos ir além na renúncia, vamos ir além nas experiências com Deus.
Até que um dia a gente vai se encontrar e vai dizer assim, meu Deus, o que eu estou vivendo? Feche os seus olhos. Essa água viva é o Espírito de Deus fluindo em você. Esse Espírito é a fonte de onde tudo flui para nós. Tudo o que nós precisamos flui dessa fonte que é o Espírito de Deus. Nós não temos falta quando Ele é a nossa fonte. O Espírito de Jesus é a nossa fonte. Ele nos supre de toda necessidade material, Ele nos supre de toda necessidade emocional e espiritual. E Ele nos dá poder. Minha irmã, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele te dá poder para renunciar. Ele te dá poder para entregar coisas que você nem acredita. Ele te dá poder para obedecer. O inimigo, ele sempre vai usar essa estratégia de dizer que você não consegue, que você é fraca, que você não tem coragem. Mas o Senhor te diz hoje, eu te capacito. Eu te capacito a abrir mão. Eu te capacito a deixar o que precisa ser deixado. Eu te capacito e eu te libero para ir para esse nível novo. Posicionadas nós recebemos cura e nós recebemos da fonte de Deus. E muitas outras pessoas serão alcançadas. Muitas outras vidas serão libertas, curadas, salvas por Jesus, através do seu serviço, do seu posicionamento. É sobre isso que nós estamos falando. A maior bênção de todas, que é a salvação, chegando em lares, alcançando pessoas, transformando vidas, através do seu sim. Vale a pena deixar tudo por amor a Cristo. Vale a pena abandonar os nossos cântaros dessa água natural que a gente veio buscar. Vale a pena entregar as pérolas que valem tanto para a gente por uma pérola de grande valor. Minha irmã, ore. Amado Deus, Senhor, a minha oração é para que nós possamos olhar para o Teu reino com o valor que Ele tem. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que nós desprezamos o Teu reino e construímos o nosso próprio reino. Nos perdoa, Senhor, pelos momentos que nós vivemos como heroínas, tentando lutar as nossas guerras e conquistar a nossa vida e vencer tudo na força do nosso braço. Nos leva, Senhor, a águas tranquilas, a lugares de descanso. Refrigera a nossa alma, nos cura. Mas assim como a mulher samaritana, depois de curada, Senhor, nos leva para ir além. Nos leva para anunciar Tua palavra e o Teu evangelho. Nos leva para nos conectar com pessoas. Arranca de nós a vergonha, arranca de nós a timidez, arranca todos os bloqueios que nos impedem, Deus, de ir além, de falar para o mundo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Deus. O Senhor fez tanto por nós. O Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos limpou. Nós não queremos ficar paradas. Nós queremos te entregar a nossa vida por inteiro. Nós queremos ter o Senhor como o mais importante das nossas vidas. E nós declaramos isso agora, Pai. Senhor Jesus, Tu és mais importante do que os nossos casamentos. Senhor Jesus, Tu és mais importante do que os nossos amores e as nossas paixões.
Senhor Jesus, Tu és mais importante do que todos os nossos bens, todo o nosso dinheiro. Senhor Jesus, o Senhor é mais importante do que todos os nossos diplomas, do que toda a nossa sabedoria humana. O Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas. O Senhor é tudo para nós. Porque sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós perecemos. Nos faz viver dando real valor ao Teu nome. Nos faz viver dando real valor ao Teu reino, Senhor. Umedece, Senhor, a nossa alma com arrependimento, com humilhação, com renúncia. E nos faz chegar a essa forma que o Senhor quer. Toma as Tuas mãos e põe em nós. E nos toca de uma maneira tão real, tão profunda, que não nos reste outro caminho senão obedecer. Gera dessa conferência testemunhos. Gera dessa conferência mudanças de vida. Gera dessa conferência, Senhor, milagres. Que através das mulheres aqui presentes, outras vidas possam ser salvas. Eu oro por pessoas novas que vão entrar nessa igreja através da evangelização e do discipulado de mulheres posicionadas aqui. Realiza, Senhor, com poder e graça, a Tua obra no nosso meio. Nós queremos ser cheias do Teu Espírito. Cheias, cheias, cheias de Ti. Dependendo de Ti para tudo. E compartilhando desse Espírito com outras. Impactando vidas pelo poder do Teu nome. Toma conta de nós e muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesses dias. Muito obrigada pela Tua obra em nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Declare: quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber a Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Meus irmãos, o que Deus está fazendo não começou ontem. Quando o Senhor sempre colocou no meu coração a incentivar mulheres a ler a palavra de Deus, foi porque foi lendo a palavra. Irmãos, eu era uma cristã, nem religiosa não era, porque a religiosa ela tem seus padrões, ela não abre mão daquelas coisas, aqueles ritos. Mas eu passei muito tempo frequentando igreja. E a primeira coisa que Deus, por favor, me arranja o lencinho. A primeira coisa que Deus falou para mim, eu na minha pia lavando a louça, eu numa luta muito grande,
desesperada com um filho pequeno, e eu olhava para ele e dizia: Deus, o que vai ser do meu filho? Porque eu não sei cuidar nem de mim. E o Espírito Santo, ele começou a me mostrar, me dando essa noção, porque é interessante que o Espírito Santo, ele te leva para um lugar tão esquisito. Ele leva um profeta para um vale de ossos secos, e faz ele ver coisas tão feias, e faz ele ver coisas desesperadoras. E muitas vezes o Espírito Santo, sabe, para nos levar a um outro nível, ele abre os nossos olhos e mostra a real necessidade. Porque tem mães que passam a vida inteira e não se percebe que ela precisa de Jesus, que ela tem uma geração para prestar conta, para derramar sobre aquela geração. E o Senhor começou a me incomodar, e foi aí que eu comecei a despertar, e o Senhor começou a me direcionar para a Bíblia. Aquela coisa, lavando a louça, e eu dizia: Senhor, me limpa como eu estou limpando essa minha panela. Eu sei o que fazer com ela, e Tu sabes como trabalhar em mim. Me ajuda. Porque se o Senhor me ajudar, se o Senhor fizer com que eu entenda a Tua palavra, porque eu não entendia nada, irmãs. Senhor, se Tu fizer com que eu entenda, o mesmo Espírito me dará força para obedecer. Não só força, mas Ele me dará prazer em obedecer aquilo que Ele ministrar a minha mente e o meu coração. E foram anos de choro, de procura. E é por isso que cada mulher, nós começamos o projeto, lembra, há uns anos atrás? Seja forte e... para quê? Para permanecer na palavra. Esse foi o projeto. E todo dia eu estou lá no grupo. Cadê quem não leu? Quem leu ao dia? Cadê? Não esqueça. Não esqueça. Ali não é para se apresentar no grupo, não. Ali eu estou orando: Senhor, que essa mulher não esqueça que ela precisa de Ti e da Tua palavra, que as urgências não sejam tantos, ao ponto, Senhor, que ela ache que ela não precisa da Tua palavra nesse dia. O Senhor começou a colocar isso no nosso coração. Nós estamos lendo a Bíblia, já lemos o Novo Testamento todinho, lemos Salmos, lemos Provérbios, e agora estamos no Antigo Testamento, já quase, terminando, ali estamos no livro de Salmo, terminando os Salmos, para terminar o Antigo Testamento. É devagarinho mesmo, mas estamos lá todo dia, e você pode ir além. Amém? Pode ir além, pode ir além. E eu estou muito feliz com o que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer. Tua vida não será mais a mesma. Amém? E eu quero perguntar se entre nós tem alguma mulher que ela ouviu esses 2 dias, ou quem sabe você veio hoje, mas que o Senhor fala ao teu coração que é tempo de voltar, que é tempo de renovar a aliança, que é tempo de firmar aliança comigo, porque Ele é esse Deus que marca encontros, e Ele marcou esse encontro contigo hoje. Amém? Tem alguém, tem alguma mulher que ainda não fez aliança com Jesus e quer fazer essa aliança? Amém? Todas são aliançadas com Jesus? Então recebemos a missão e a responsabilidade também. Amém? Vamos terminar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Estamos tão felizes com o que o Senhor tem feito. E nós cremos, Senhor, que isso aqui é só o começo, Pai. O Senhor continuará trabalhando em nossas vidas, também direcionando, Senhor, despertando, Senhor, o coração de cada mulher, colocando-nos, Senhor, na posição que o Senhor mesmo estabeleceu para cada uma de nós. E nós dizemos sim, sim, Senhor, eis-nos aqui. Posiciona, Senhor, cada mulher, Pai, para a glória do Teu nome. Posiciona no lar, posiciona no casamento, posiciona, Senhor, na educação dos filhos,
Posiciona, Senhor, na sua empresa, no trabalho. Posiciona, Senhor, onde ela colocar a planta do pé, Pai. Capacita, Senhor, que o teu amor cubra. O amor que expulsa todo medo. O amor que gera liberdade no espírito. O amor que empodera, Senhor, a Deus, que dá força, dá ousadia, dá equilíbrio. O amor que faz ir além, Senhor. Não por obrigação, mas acima de tudo porque Tu nos amou primeiro. E o Senhor quem sara, o Senhor quem cura, o Senhor que liberta e o Senhor que nos veste com roupas de linho fino, Senhor, e nos faz manifestar a Tua justiça, Senhor, neste mundo de trevas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a vida da missionária Jade. Ela é resposta de oração. Aleluia. E estamos muito gratas a Deus. Olha, ela só vem de 2 em 2 anos, às vezes até mais. E foi para esse tempo, com essa mensagem, que estávamos sedentas por ela, que o Senhor a trouxe para esse lugar. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, minha irmã. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Estenda suas mãos. Todas as mulheres, agora vamos abençoar a vida da Jade. Ela abençoou a nossa tão ricamente esses dias. Estenda suas mãos, se aproxime mais, porque o Senhor